silenciemos o coração e elevemos o espírito, pois ao recordar a vida de São Lourenço, não narramos apenas a história de um mártir antigo, mas contemplamos um testemunho eterno de fidelidade absoluta a Cristo e à sua Igreja, selado não com palavras, mas com o próprio sangue. São Lourenço viveu no século III, em um tempo em que professar a fé cristã era muitas vezes uma sentença de morte. O Império Romano, embora poderoso e organizado, via o cristianismo como ameaça à ordem, à religião oficial e à autoridade do Estado. Os cristãos eram acusados de subversão, de ateísmo, por não cultuarem os deuses romanos, e de deslealdade ao imperador. Lourenço nasceu na região da Hispânia, atual Espanha, e ainda jovem, seguiu para Roma. Ali, sua inteligência, equilíbrio e vida íntegra chamaram a atenção da comunidade cristã. Foi escolhido pelo Papa Sisto II para exercer o ministério de diácono, função de extrema confiança e importância na Igreja primitiva. Irmãos, é fundamental compreender o papel do diácono naquele tempo. Ele não era apenas um auxiliar litúrgico, era administrador dos bens da Igreja, responsável pela distribuição das esmolas, pelo cuidado dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos doentes. Lourenço era, literalmente, o guardião da caridade cristã em Roma. Essa missão moldou profundamente seu coração. Ele conhecia cada pobre pelo nome, cada sofrimento de perto. Não via os necessitados como números ou obrigações, mas como sacramentos vivos da presença de Cristo. Para ele, servir aos pobres era servir ao próprio Senhor. São Lourenço compreendia algo essencial para a nossa vida católica atual. A Igreja não pode ser rica de bens e pobre de misericórdia. Onde falta caridade, a fé se esvazia. No ano de 258, o imperador Valeriano iniciou uma violenta perseguição contra os cristãos, especialmente contra bispos, presbíteros e diáconos. O Papa Sisto II foi preso enquanto celebrava a Eucaristia nas catacumbas e condenado à morte. Segundo a tradição, ao ser levado para o martírio, Lourenço correu ao encontro do Papa e disse, com dor e amor filial: "Para onde vais, Pai, sem o teu filho? Para onde vai o sacerdote sem o diácono?" Essas palavras não são apenas emocionais, revelam a profunda comunhão entre os ministros da Igreja e o sentido de unidade do corpo de Cristo. O Papa respondeu profeticamente que Lourenço o seguiria em breve, mas em uma prova ainda maior. Após a morte do Papa, Lourenço foi preso. As autoridades romanas sabiam que ele administrava os bens da Igreja e exigiram que entregasse seus tesouros. Concederam-lhe 3 dias para reunir as riquezas. Aqui ocorre um dos episódios mais inusitados e profundamente simbólicos da história cristã. Durante esses 3 dias, Lourenço percorreu Roma, recolhendo pobres, cegos, doentes, aleijados, viúvas e órfãos. No dia marcado, apresentou-se diante das autoridades imperiais e, apontando para aquela multidão sofredora, declarou solenemente: "Eis os tesouros da Igreja." Esse gesto foi um escândalo para o poder romano e uma homilia viva para toda a história da Igreja. Lourenço ensinava com esse ato que a verdadeira riqueza da Igreja não está no ouro, mas na dignidade humana restaurada pelo amor cristão. Irmãos, este episódio nos oferece um alerta urgente. Quando a Igreja se afasta dos pobres, ela trai sua própria essência. E quando o cristão ignora o sofrimento do próximo, ele se afasta do Evangelho, ainda que conserve aparências religiosas. Enfurecido, o imperador ordenou uma morte cruel. Lourenço foi condenado a ser queimado vivo sobre uma grelha de ferro. Não lhe ofereceram uma morte rápida, mas um suplício lento, destinado a humilhar e amedrontar outros cristãos. No entanto, aqui a graça de Deus se manifesta de forma extraordinária.
Durante o martírio, Lourenço manteve serenidade e fé inabalável. A tradição relata que, em meio às chamas, ele pronunciou palavras que atravessaram os séculos. Este lado já está assado, podeis virar-me. Essa frase, longe de ser simples ironia, é a expressão suprema da liberdade cristã. O corpo pode ser destruído, mas a alma permanece firme em Deus. Lourenço não zombava da dor, proclamava que a morte já não tinha poder sobre aquele que pertence a Cristo. Seu martírio ocorreu em 10 de agosto de 258. A Igreja, desde então, venera São Lourenço como modelo de coragem, fidelidade e caridade radical. Ao aprofundarmos esta segunda parte, devemos compreender que São Lourenço não pertence apenas ao passado. Seu testemunho atravessa os séculos como um espelho espiritual que interpela a Igreja e cada fiel, especialmente em tempos de conforto, acomodação e indiferença. O martírio de São Lourenço não foi um ato isolado de heroísmo, mas o coroamento de uma vida inteiramente entregue. Ele não improvisou sua fidelidade na hora da morte, apenas confirmou com o sangue aquilo que já vivia diariamente na caridade. A Igreja primitiva compreendia algo que precisamos reaprender. O martírio não é busca da morte, mas fidelidade à verdade até as últimas consequências. São Lourenço não desejava sofrer, mas recusou-se a trair Cristo, os pobres e a missão recebida. Seu martírio se tornou rapidamente conhecido entre os cristãos de Roma. Muitos iam rezar no local de sua morte. A memória daquele diácono queimado vivo fortaleceu a fé de comunidades inteiras. Onde o império pretendia espalhar medo, Deus fez brotar esperança. Aqui, encontramos um alerta essencial para a nossa vida católica contemporânea. A fé, que não suporta sacrifício, torna-se frágil. Quando buscamos um cristianismo sem cruz, corremos o risco de seguir um Cristo que não é o do Evangelho. São Lourenço nos ensina que a caridade verdadeira exige coragem. Amar os pobres significa, muitas vezes, confrontar estruturas injustas, incomodar poderes estabelecidos e abrir mão de privilégios. Outro ensinamento profundo de sua vida está no uso dos bens materiais. Lourenço não desprezava os recursos da Igreja, mas os via como instrumentos para servir, jamais como fins. Ele sabia que o apego às riquezas pode corromper até as intenções mais piedosas. Quantos conflitos, irmãos, nascem do mau uso dos bens? Quantas divisões surgem quando a Igreja se parece mais com uma instituição de poder do que com uma mãe misericordiosa? São Lourenço permanece como um sinal profético contra toda forma de vaidade religiosa. A liturgia da Igreja o apresenta como modelo de diácono, mas também como modelo de cristão leigo, pois sua fidelidade não dependeu de títulos, mas de coerência. Ele viveu aquilo que proclamava. Seu testemunho também nos alerta sobre o valor da unidade eclesial. Lourenço permaneceu fiel ao Papa até o fim, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Em tempos de confusão, divisões e opiniões conflitantes, sua vida recorda que a comunhão com a Igreja não é acessório, mas parte essencial da fé católica. A devoção a São Lourenço se espalhou rapidamente. Igrejas foram construídas em sua honra, especialmente em Roma. Seu nome atravessou continentes, séculos e culturas. Até hoje, o dia 10 de agosto é celebrado com solenidade, lembrando que a vitória cristã não é a ausência de dor, mas a fidelidade no meio dela. Ao contemplarmos São Lourenço, somos convidados a um exame profundo de consciência. Como tratamos os pobres? Como usamos os bens que Deus nos confia? Até onde vai nossa fidelidade a Cristo quando ela exige renúncia? Que São Lourenço interceda por nós, para que nossa fé não seja apenas palavras, mas vida entregue.
que aprendamos a reconhecer os verdadeiros tesouros da Igreja e que, se um dia formos provados, possamos permanecer firmes, confiantes e serenos, certos de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Assim, irmãos, a vida de São Lourenço permanece como uma chama que não se apaga. Não a chama da perseguição, mas a chama da fé que ilumina, aquece e conduz à vida eterna. Amém.